Todo mundo gravando? Vai. Isso. Claquete! Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você está aqui com Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. E aí, meninos, tudo bem? Ide? Oi. Então, eu acabei de lembrar que eu ia aprender a fazer isso em outra língua e eu não fiz. Boa noite, pessoal. Oi. Sayonara! Sayonara, mas aí é adeus. É Ou é verdade? oi? É adeus. Calimera, Não é Sassi, você bom, pode não é perguntar bom assim também dia, agora, gente, Edi. sayonara? Bom Cagamos dia. todo o negócio, vamos começar de novo. Nossa, tá ótimo. Tá muito bom, e Eu sou você? dar o Tudo bom, shalom, Felipe? shalom, então, que eu acho que é bom dia, boa tarde, boa noite, paz, e todas as palavras do mundo é shalom, então, coisa, Na pronto. verdade, se a gente for seguir nessa ideia de temporadas, tipo, essa seria a abertura da terceira temporada. Então, olha que jeito Exatamente. descontraído de começar, não é Muito mesmo? Ah, bom, que exatamente. magnífico. Chegamos na terceira temporada, parabéns para todos nós. Caraca! 3 temporadas, mais de Com... 30 mil visualizações. Uhul. Uhul! Então vamos E com começar essa palavras de nova. baixo calão. Então vamos começar essa nova temporada puxando um assunto interessante que começa com uma expressão que é uma palavra em aparência difícil, as pessoas vão lembrar aí da época da escola, da biologia. A gente vai falar hoje sobre a questão do fenótipo ampliado para o autismo, ou do autismo. E essa palavra fenótipo, para quem lembra da biologia, é a expressão da nossa carga genética, para a gente falar de um jeito simples, né? Então, cada um de nós porta os seus genes e a aparência que isso dá ao nosso corpo, né, ao nosso funcionamento, é o que a gente chama de fenótipo. Então, eu tenho cabelo preto e liso. Então, esse é o meu fenótipo, e aí eu tenho o gene que faz com que o meu cabelo seja preto e liso, coisas nesse sentido. E aí, o que isso tem a ver com a neurodivergência, com o autismo? Né? Hoje a gente sabe que o autismo tem um componente genético muito importante, né? 99% dele é determinado por questões genéticas. E esses genes também são herdados. A gente também tem que saber distinguir que uma questão genética não necessariamente se confunde com uma questão hereditária, né? Porque a gente pode ter uma alteração genética que aconteceu na transformação das células do nosso pai ou da nossa mãe no meio do processo, e a gente apresenta aquela característica que não necessariamente estava presente nos nossos pais. Mas, Basicamente, seria da mistura, né? Tipo, quando... não na mistura, de acontecer uma mutação no processo. Aí acontece uma ruptura, de repente tem algum par de base que é misturado, e aí você tem uma mutação. Nessa hora que você tem a divisão. Que E aí tá, depois, tipo, quando gerando o junta, embrião, né? Que o isso, embrião tá se antes formando. que tá gerando o gameta, antes do embrião. O embrião é depois Tá. que juntou o gameta do pai com o gameta da mãe. Ah, então na formação dos gametas é que podem ocorrer as alterações genéticas que Isso, geram... isso. Eu achava que era no encontro e elas acontecem antes, na Puxa, verdade, quando pode eles estão acontecer sendo um monte de coisas. produzidos. Não, pode acontecer depois do encontro. De repente você pode ter uma Por isso quebra que temos no 3 anos começo. de biologia na escola. Exatamente. As coisas são um pouco Isso. mais complexas. Se a gente for entrar no meandro aqui da questão genética, a gente vai longe. Numa Mas escalazão azinho, defina fenótipo. exatamente. Não, mas é Exatamente, eu tava interessante a pensando gente estar isso. com isso, porque isso vai gerar um monte de questões na cabeça das pessoas. É bom que a gente deixe claro o que a gente está querendo apontar aqui. Fato é que o autismo tem uma carga genética muito grande, uma carga biológica muito grande, vamos falar assim, contrariamente ao que se pensava antigamente, que era uma questão mais biográfica, determinada pelo comportamento dos pais, e notadamente da mãe com a criança. A gente sabe que hoje não tem nada a ver isso. E se a gente pensa que tem uma questão genética muito importante, ora, por que que eu apresento a carga genética do autismo e não o meu pai ou minha mãe? E aí, quando a gente vai olhar para os nossos parentes, a gente começa a perceber que sim, eles apresentam uma série de características. Talvez essas características sejam em número e em intensidade o suficiente para também caracterizar um autismo, e aí, nesse sentido, eles também receberiam um diagnóstico. Mas às vezes isso não Sim. acontece, e é isso que é o fenótipo ampliado. É quando você tem uma pessoa que apresenta características que são, né, típicas da atipia, mas que não tem o quadro completo, vamos assim dizer. E aí, isso é uma coisa muito comum da gente também começar a observar na nossa história, depois que a gente faz, né, e recebe o diagnóstico, como a gente começa a olhar para o lado e começa a falar, poxa, mas meu pai, minha mãe, meu irmão e minha irmã, e meus primos e meus avós. A gente vai até falar sobre isso depois no terceiro bloco. Mas o que é importante dessa história é pensar que, primeiro, há um silenciamento também,
e uma invisibilização destas pessoas. Então, se a gente já fala de uma invisibilização das pessoas do espectro, imagine então quem tem só o fenótipo ampliado. Eu acredito que no futuro talvez nem vá existir essa divisão, porque para mim tudo isso faz parte do que é o espectro. Porque é isso, assim, em que momento você atravessou a fronteira em que você deixou de ser o azul celeste para ser o azul turquesa, sabe assim, quem que atravessou aquela linha? Você sabe que uma pessoa está meio perto da outra ali nesse sentido das cores, eu estou falando aqui, usando essa analogia das cores para facilitar o nosso pensamento, mas eu acho que nós estamos, se a gente pudesse pegar a humanidade inteira e distribuir uma do lado da outra, a gente formaria uma mandala, provavelmente, do que são os nossos comportamentos, e aí cada pessoa ocuparia um lugar, assim, nesse espaço. E a neurodiversidade é o lugar que cada pessoa ocupa. Se a gente consegue encontrar grupos e falar, você na sua neurodiversidade tem mais um quê de autismo, você tem mais um quê de altas habilidades, você tem mais TDAH, você tem um pouco dos três, você tem um pouco dos dois, são outros 500. Mas, no fim, para mim, isso são só manifestações dessa pluralidade e a gente que arbitra entre dizer, isso aqui caracterizou uma síndrome ou não. Até porque, o que é um autismo nível 1 nesse sentido? O meu é diferente do meu pai? Ou o meu pai só vai receber diagnóstico de fenótipo ampliado e eu que vou ficar com o diagnóstico de autismo ou diagnóstico de altas habilidades? Então fica toda essa confusão. Então é uma situação interessante, é uma questão que todos nós atravessamos, porque a gente vai forçosamente se perguntar, e aí, os meus parentes, as outras pessoas, se isso é uma questão genética, eu não sou o primeiro e único da família que de repente nasceu com essas características. Então, eu acho muito bacana de a gente poder ouvir as nossas histórias. Eu queria passar a bola aqui para ouvir um pouco da história de vocês, também vou falar um pouco da minha. Ale, eu queria fazer uma pergunta, assim, até pensando aqui nos nossos ouvintes, Uhum. se tem como é que a gente forma a nossa visão de fenótipo ampliado? Sim, tem vamos chamar de quantidade, não é quantidade, né? Mas tem uma medida que a gente fala assim, não, olha, o Uhum. fenótipo ampliado vai até X, depois você já foi Ah, tá. diagnosticado como, Saquei, Dani. como Saquei. aquilo, Não, tem né? testes, sim, a gente usa os mesmos testes que a gente padroniza para avaliar as pessoas dentro do espectro autista, a gente vai usar os mesmos, só que eles não vão fazer as mesmas pontuações nesse sentido. Então, se a gente vai falar de um teste que muitas pessoas conhecem porque circula bastante na internet, que é o quociente do autismo, né, o teste do Baron-Cohen. É um teste que você tem ali o ponto de corte da nota 25, acima dessa nota você passa a ser considerado espectro, então entre 25 e 32 é o que antigamente se chamava de síndrome de Asperger, que a gente só chama de autismo de alto rendimento, e acima de 32 já é considerado autismo comum, autismo puro, vamos Ô, falar assim quanto nesse vocês deram? sentido, Eu né? dei 27, diga-se de Deu passagem. 28, meu IQ. O meu acho que foi 28 também, não foi? Também? E Foi não esse? lembro. Foi mais Você ou não menos lembra o assim. seu? E aí, que é bem na fronteira, por isso que fica também difícil. Algumas pessoas falam, mas acho que você não é autista. Eu falo, bom, pelo EQ apareceu isso, e o teste de sistematização e as outras coisas. Então, o que acontece? As pessoas vão chegando muito perto da nota de corte, vamos falar assim, mas não ultrapassam essa nota de corte. Então, tem essas características, ficam subclínicas, vamos falar assim, entre aspas, vai? Porque não caracterizam o quadro completo, vamos dizer assim. Mas eu posso, sim, elencar, eu estava fazendo uma lista aqui dos meus parentes de primeiro grau, aqui só os que eu já lembro de cabeça, meu pai, minha mãe, meus avós. É muito interessante ver todas essas questões de hipersensibilidade sensorial. Todos os meus parentes tinham hipersensibilidade sensorial tátil, auditiva, visual. E aí usava os termos bonitos disso. O vô tem fotofobia, tudo assim, porque ele já era médico, falava nesses termos, então ficava por isso, a gente achava uma elegância dele ter a versão à luz do sol. Mas não foi entendido O isso como vovô uma é um característica. vampiro. E não gosta de alho também. A minha avó que não gostava de ser abraçada, que era super discreta, eu era o único neto que podia tocar nela. Então tinha umas coisas muito assim, que era super sistemática, organizada com a rotina dela, com a ida para o trabalho, que andava nas mesmas ruas, pegava as mesmas, sabe assim, comia as mesmas coisas, e que na época a gente não achava fofinho. Era assim, a avó, ela sistemática desse jeito, ninguém ficava preocupado em nomear isso. E não que isso não tenha significado um sofrimento, óbvio, acho que também tem uma história de vida que foi atravessada por um não reconhecimento dessa própria condição, que eu acho complicado. Felipe, Mas. você é sistemático? Você pode. Não, depende. Tudo meu é muito bagunçado, Olha mas a eu sou prateleira tipo no atrás horário. dele, toda É, arrumada. não, É. mas esse aqui é arrumado. Mas as minhas coisas são bem bagunçadas. Vou mostrar minha mesa aqui, é realmente bem bagunçada. Então eu sou considerado uma pessoa extremamente bagunçada com as coisas.
Entretanto, no trabalho, horário, essas coisas, eu sou bem sistemático, assim. A minha mulher até fala que o negócio de virginiano, que ela fala que eu sou anti-virginiano com isso, mas, tipo, Mas posso em fazer um relação a algumas comentário, coisas. Fê? Eu acho que você é mais bagunceiro naquele ambiente seu do trabalho imediato, que eu poderia chamar da sua oficina, o seu ateliê, sua mesa de trabalho imediata. Porque o seu acervo, ou seja, o seu trabalho histórico, aquilo que você acumulou, é super organizado. Isso é super. As coleções de boneco. É. Não, sim, elas ficam ali, mas é tipo assim, eu não, sabe aquelas pessoas que, tipo, se alguém mexer e mudar a ordem, não vai fazer nenhuma diferença para mim. Então, Uhum, tipo, se não tem essa uhum. análise de toque ou coisas específicas, eu gosto de ver isso. E todo mundo que conhece me considera uma pessoa bem bagunçada. Então, tipo assim, bagunçada tipo de organização. Acho que, tipo, Uhum. Uhum, uhum. em relação a quase tudo, documentos, eu perco coisas. E eu pouco me importo se eu perco algumas coisas ou não, entendeu? Então, tipo, é uma discussão. Eu boto controle em tudo que é lugar, tipo assim, minhas roupas eu jogo no chão. Então, tipo assim, eu sou uma pessoa bagunceira em E, qualquer Fê, e essa aspecto que você fosse questão. analisar. E essa questão que você, porque você trouxe em um dos episódios dessa história da sua família, também tem algumas pessoas com colecionismo, quer dizer, você vai olhando alguns traços de pessoas da Então, sua família que esse também negócio de. apresentam. Como que você viu isso, assim? Eu tava até pensando nesse negócio de família que você tá falando. Eu colecionista tem um negócio assim O meu pai guarda todas as coisas de modo muito organizado. Meu pai é aquela pessoa que vai guardar tudo com caixa. Eu nunca vou ser uma pessoa que vai guardar tudo com caixa. Hoje eu acho legal, mas se eu ganhar uma coisa nova, eu nunca vou guardar caixa. Eu acho que eu pego a caixa no primeiro dia. Meu pai é um cara que guarda com caixa. O meu avô é o cara que guardava tudo, pregos e tudo mais, assim. Mas é tipo assim, é engraçado, porque esse lado da família do meu pai, eu acho que tem menos pessoas dentro do espectro do que o do lado da minha mãe. E da minha mãe é engraçado quando a gente tava falando desse negócio de proximidade e tudo mais, tipo assim, meu avô teve três filhas, tá? Elas eram muito inteligentes, as três, assim, tipo. Mas elas casaram com pessoas muito mais inteligentes que ela. Então, tipo assim, tem aquele negócio de iguais se aproximam. A gente pode falar do genético, fenótipo, tudo, mas tem o efeito também do tipo, você é desse jeito, e a chance de você se relacionar ou casar com alguém muito parecido com você e isso ajudar no quesito genético é gigantesco. Então, tipo assim, Mas é. posso fazer um parênteses, Fê? Sim, claro. No sentido de que às vezes eu acho que em outros contextos, e já estamos aqui no nosso segundo bloco falando sobre reconhecimento na nossa família, né? E aí você começou a falar disso, de pessoas inteligentes se atraindo por pessoas inteligentes. Só que eu percebo na minha família, quando eu penso no meu pai, que é a pessoa que mais teria características do espectro autista, eu sinto que em outras realidades as pessoas podem vir a buscar pessoas que elas vão poder controlar por meio da inteligência delas. Por quê? Então acho que é aquele negócio de vários tipos de espectro e vários tipos de inteligência, né? Tipo, Mas você entende o que eu quero dizer? Mas Porque às vezes uhum. você, tipo, é tão deslocado o tempo inteiro que, tipo, você vai precisando ganhar poder para justamente poder se afirmar. E esse poder, ele se expande numa esfera emocional e intelectual também, como uma forma de masking, né? Como, De pode uma tipo, ser. vestir liderança, uma assim. máscara que te fazem obrigar a te aceitar. E é muito difícil você conseguir fazer, pelo menos comigo. Eu sinto essa máscara se segurar. Quando você se depara com alguém que realmente, tipo, compartilha das características com você, essas máscaras caem, inevitavelmente. E aí, às vezes, a pessoa pode acabar fugindo disso. Fazer Ela uma tem pergunta medo. que pode ser polêmica aqui, mas você está pensando nesse sentido que quando você fala desse comportamento controlador, e aí considerando que isso parta de uma pessoa do espectro, e a gente tem a ideia de que a maior parte das pessoas do espectro são mais pessoas ingênuas, muito honestas, muito com um senso de justiça muito grande, mas o que você está apontando é que pode haver então uma outra parcela de pessoas que são do espectro que tem um comportamento narcisista nesse sentido. E há pessoas que afirmam isso, que o narcisismo pode ser um tipo, pode estar dentro do É, espectro. é porque eu Essa questão penso da numa manipulação e realidade. que a não empatia seria uma Hum. dessas questões, que é a disfunção social dessas pessoas narcisistas seriam a não empatia, o contrário de uma boa parte ou da maior parte das pessoas do espectro que são hiperempáticas. Exatamente. E o que é Uhum, interessante, na verdade, acho que isso passa por um contexto social. Do tipo, por exemplo, quando eu paro pra pensar uma pessoa que nem meu pai, é uma pessoa que vem de uma família interior de São Paulo, que, tipo, não tinha acesso a esse tipo de conversa. Então, o uhum, diferente é um problema. O diferente uhum, é um problema. uhum, Tipo, a pessoa que. E naquela época, a pessoa que causa, né? Que não sei o uhum, quê. E imagina que essas pessoas.
e trazendo aqui uma realidade de Brasil, né? Quantas pessoas não passam por processos assim e a casca que elas não criam para tipo ter que lidar com o mundo sendo diferente, porque tem uma realidade em que nem se sabe que isso existe. Isso que Uhum, a gente não está nem entrando aqui nos uhum, meandros da religião, porque uhum, aí a gente Uhum. cai em outros 500, né? Mas o meu ponto é, como a neurodivergência, falando aqui especificamente do autismo, que fala muito sobre o hiperfoco e muita desenvoltura em certas habilidades uhum. específicas, transborda pela sociedade em diversas formas. E não só, às vezes, na nossa visão que é mais positiva, mas em formas que são formas de controle. Tá, mas aí nesse sentido, e quando você falou disso depois da fala do Fê você ficou pensando que tem O alguma oposto questão porque o Fê tá trazendo esse negócio da dos, coisa. dos inteligentes se Porque aproximarem, eu das sou pessoas se muito assim, eu vejo uma reconhecerem. pessoa, nossa, essa pessoa é inteligente que nem eu, nesse sentido, antes dá tão bem, Uhum, não sei o uhum, quê. uhum, Mas uhum. eu comecei a refletir sobre como eu sou privilegiado e tenho sorte de poder ter acesso a essas pessoas. Porque a gente vive numa É, era que mas, a comunicação mudou muito. Imagina, tipo, há 30 anos atrás, em que você fala com alguém de outro lugar, você mandava uma carta. não, Uhum, assim, mas eu acho que engraçado, eu estava até uma coisa que eu estava refletindo sobre isso, mas eu acho que, tipo, não somente relacionamento, como, tipo, amizades e proximidades de vida, sabe? Tipo, você se atrai por amizade, estilo, hobbies e coisas com pessoas que têm interesses parecidos com os seus e acaba que de modo indireto isso afeta, faz você, eu estava até conversando que tipo assim, algumas amigas minhas que têm menos sucesso na carreira, elas andavam juntas na escola, e as pessoas que tinham mais sucesso andavam juntas também. Então, tipo assim, pode ser correlacional, pode ser causal, pode ser isso, ou O que pode que ser é não. É sucesso na tipo, carreira? é sucesso na Ah, carreira mano, de modo bem direto. agora A quero pessoa não ver está Eu você nem tô, sair eu preocupada nem não tô dessa fazer falando, parte dos aqui. 70% da população que eu estão nem tô, endividados eu não atualmente. tô, eu não tô Ah, boa, falando boa, boa. bem amplo no sucesso de carreira. É tipo, sucesso de carreira que a sua avó definiria como sucesso na carreira. Tá Melhorou bom, assim, entendi, tipo, entendi. essa é Tipo, mais fácil. É é uma tipo, gestora hoje em dia, uma pessoa renomada no é, mercado, com um LinkedIn sim. recheado de Não comentários tô, e não tô likes. definindo felicidade. Tem pessoas que literalmente, tipo, são felizes e não precisam ter nenhum sucesso. Mas, tipo assim, é E por, um tipo, FGTS para sacar. e, tipo, caminhos de felicidade que seja. Mas eu acho que, tipo assim, o relacionamento pode ser que você case ou não com pessoas nesse negócio, mas eu acho que tem uma chance muito maior de que alguma característica que seja muito marcante com você leve à proximidade de pessoas que têm características parecidas também. E Nesse... aí, Uhum. você Você Por casar com favor. pessoa desse estilo, melhor, assim, é tipo, mais fácil nesse quesito que você tá próximo. Pode ser que não. Obviamente, tudo pode ser que não. Mas eu acho que tem o que acho que tem um efeito causal de proximidade e o efeito genético também. Fê, nesse sentido, é interessante isso. Eu não tenho um dado de pesquisa para falar, mas eu vejo isso como clínico, como psiquiatra. É muito comum, quando eu faço diagnóstico de uma pessoa do espectro, também começar a puxar o fio ali, e aí vem vindo outras pessoas da família e pessoas do entorno mesmo. Então, os melhores Uhum. amigos, às vezes os cônjuges, os parceiros, as parceiras, tal. E eu fico pensando muito nisso, eu brinco com uma expressão que eu falo, as relações neuroconcordantes, elas dão mais certo do que as neurodiscordantes. É mais fácil uma pessoa neurodivergente lidar com uma pessoa neurodivergente, uma pessoa neurotípica com uma pessoa neurotípica. E é interessante isso, porque aí, por um outro lado, só pensando de novo nessa questão da genética, da hereditariedade, da presença desses comportamentos, dessas nuances do nosso modo de ser nas nossas famílias, de um certo modo, o fenótipo ampliado, ele é esse fato da existência de algumas pessoas que faz com que a gente também não receba o nosso diagnóstico a tempo. Porque na nossa família fica, mas eu também sou assim. Não, mas isso é normal. E aí a família vai Total. normalizando isso, vai É, normalizando a hipersensibilidade sensorial, vai normalizando a superinteligência, vai normalizando a sistemática. E aí o avô é assim, a outra avó é assim, o tio é assado, não sei o que, Os de repente, amigos são bum. assim. Exato. A sua turma na escola. É porque é muito difícil você separar, quando a gente fala de porcentagem, e aí sempre vem aquela discussão, não, mas no meu caso é isso. Cara, mas você vive numa super bolha e a sua super. Tipo, a chance de, tipo, superdotados terem um grupo de 10% de superdotado entre os amigos ou altas habilidades e outro ter zero é altíssima também. Então, tipo assim, Uhum, quando a gente fala de uhum. estatística, você trazer pro seu eu micro afeta muito todos os resultados, assim. Tipo assim, Mas o eu meu, tenho eu acho, tá. dificuldade. Desculpa.
Mas eu tenho dificuldade de ver autossabotagem porque eu conheço muita gente muito mais inteligente do que eu no meu meio, mas talvez seja por causa disso mesmo. O meu caso foi até muito engraçado do diagnóstico, né? Porque, na verdade, receber o primeiro diagnóstico é uma pessoa da qual eu estava falando com a Lê, enfim, da minha família, e aí ela falou assim, tá, mas essa pessoa não é autista? Aí eu falei assim, você também acha? Mas eu não tinha comentado nada. Você também acha? Aí ele falou assim, então, mas veja bem, você está vendo isso aí que você falou tudo sobre essa pessoa? Você não está vendo em você também? Você não está com essa autopercepção? E aí caiu uma ficha muito louca, né? Que era uma Uhum. coisa muito óbvia, era completamente óbvio, mas nunca sequer tinha me passado pela cabeça. Uhum. Nunca, foi muito engraçado. E a partir daí, acho que desse lugar, eu comecei a identificar outras pessoas da minha família várias questões, né? Daí eu já estava querendo achar uma família inteira do espectro autista. Comecei a conversar com uns primos meus, né? Aí todo mundo já se autodiagnosticava também. Eu falava assim, nossa, por isso que a gente tem esses papos estranhos, né? Por isso que a gente faz assim, faz assado. E uma das coisas que eu lembro, que eu comentei até aqui antes, é que o meu avô, eu tenho uma lembrança dele, né? Porque como a gente se reunia na casa dos meus avós todos os domingos, o meu avô, ele não suportava que a gente falasse, supostamente, para ele era alto. E ele usava um aparelho, né, no ouvido e tal. Eu sempre achei isso do meu avô como uma rabugice, né? Assim, não sei, Uhum. como se ele fosse rabugento, né? Nunca podia imaginar que era uma hipersensibilidade sensorial, provavelmente, né? Uhum. Não está mais aqui também, não saberemos nunca. Mas você começa a reconhecer assim coisas pequenas no entorno e aí de repente também você passa por esse período de diagnosticar todo mundo, né? Uhum. Uhum. Que eu não sei É, vocês, eu essa, já diagnostiquei assim, nem sei quantas pessoas, mas eu guardei para mim, tá, Ale? Eu também. Ou encaminhei para você. Eu sempre guardo, assim, mas é interessante porque a minha namorada é psicóloga, então ela sempre fala, olha, cuidado para não ficar não sei o quê, mas eu falo, você não tá entendendo, é uma coisa tipo, eu não tô falando que a pessoa é. E aí, já trazendo o nosso último bloco, que é o bloco 3, uma coisa interessante sobre o diagnóstico em si, e essa coisa da gente buscar as características em comum. Quando eu fui diagnosticado e fiz o teste, minha reação foi fazer esse teste depois com a minha namorada e ver as respostas dela. E foi muito interessante, porque várias respostas eram muito parecidas com as minhas. Nossa, caramba, como que você faz isso também? Você deu, tipo, essa nota para isso, não sei o quê. Só que aí, quando eu fui ver o resultado do teste dela, deu, tipo, sei lá, 10, muito fora, entendeu? Nada dentro. Falei, caramba, que doido, cara. Tipo, isso é a prova, isso mostra o que que é neurodivergência, entendeu? Eu não sei como que são os pesos que eles dão para as respostas ali e tudo mais, mas o ponto é, uma pessoa neurotípica respondeu a parada na minha frente e eu tive vários fatores de identificação. E nesse sentido, Dani, eu tô trazendo essa coisa, porque essa coisa a gente reconhecer nos outros. As pessoas tendem a ver esse reconhecimento como algo negativo, como uma Uhum. banalização do diagnóstico. Perfeito. Mas eu tendo a ver isso como uma humanização do Perfeito. diagnóstico. Eu também sou a É favor do tornar ele humano. autodiagnóstico, Id, porque a gente começa a Também acho. observar e fala, cara, você é como eu, assim, eu quero te mostrar isso, eu quero te abrir os olhos para essa questão, porque é o teu comportamento, e exatamente porque não é uma doença e não precisa ser um apanágio médico fazer o diagnóstico, eu acho que é uma Sim. obrigação quase ética nossa, de falar, cara, eu tô te reconhecendo. Mas você É, percebe uma dificuldade, mas assim, e aí, como é que vocês veem essa questão do autodiagnóstico nesse sentido e esse papel de todo mundo virar meio que psiquiatra, então e sair fazendo diagnóstico de autismo geral, assim? Como que vocês ouvem isso e veem isso e vivem isso, né? Acho então, eu que para estava quem. pensando.
Fala, Fê. Fala, vai, Dani, vai com tudo. Assim, acho que tem uma questão da gente não querer rotular, né? Para mim, por exemplo, eu tenho uma crença que se mais para frente a gente for olhar a toda a população, vai ser realmente uma população neurodiversa geral e a Uhum, gente vai fazer aqueles agrupamentos como você mencionou no uhum, início, né? Como uhum, se fosse uma mandala tal. Então, desse meu olhar, uhum, eu fico muito tranquila em fazer esse diagnóstico, uhum. porque não seria um peso. Mas, justamente, eu não falo porque para quem ouve, Sim, para quem não está Exato. nessa discussão que nós estamos há um claro, claro. tempo, Uhum, não estudou o que a gente estudou assim, não que nem o Alê, obviamente, mas não olhou um pouco mais para isso, a pessoa não tem essa consciência. Então a pessoa fala, como assim você está me diagnosticando? E eu, para mim, outro dia eu falei para o cara, você tem TDAH. Tipo, para mim era super óbvio, mas não era assim uma coisa pesada. Aí depois eu tive que pedir desculpar, nossa, sério, entendeu? porque pegou mal para ele, assim, mas você pode estar Não, fazendo um não pegou serviço para ele falar mal, assim, mas eu amigo, falei, vai olhar. gente, a pessoa, Uhum, para mim era óbvio, uhum. mas assim, tá, mas eu não sou médica, né? Sei lá, o cara de repente é hiperativo, não é nada disso, e provavelmente é isso. Uhum. Aí eu Mas é pedi que isso é o que os desculpa. médicos fazem, eles criam teorias. A diferença entre o médico e a gente é que ele tem as ferramentas e os caminhos mais fáceis para confirmar as teorias que eles geram. Mas muitas Bom, vezes não as sei se teorias ela vêm de concorda. uma percepção e percepções empíricas, de observação. Uhum. Ainda mais quando é algo que existe em você. É mais fácil ainda de ver no outro. É, e a gente tem um pouquinho mais de arcabouço intelectual para pensar, vamos tentar por aqui, porque a gente sabe que outros caminhos não deram certo, mas também assim, a gente está meio às Exato. cegas, não é? Também não é assim, nossa, que É porque às vezes a vantagem nós galera acha que, levamos. tipo, o diagnóstico isso é tipo uma grande magia, que é um. Você tem que passar por uma faculdade de medicina gigantesca para, tipo, ousar ter um palpite para falar, olha, você podia passar com um psiquiatra ou com alguém para, tipo, investigar isso. Acho que pode ser legal. Tá tudo bem, entendeu? Você não diagnosticou a pessoa. E a galera fica, tipo, É né? só se a Sim. pessoa estiver sofrendo, né, Fê? Não, mas ainda, Eu eu não não estou sei nem se falando da concorda. questão de uma pessoa apontar outra como autista, mas aí a gente está falando até do autodiagnóstico, que também é uma realidade de muitas pessoas. Eu diria que até que da maioria das pessoas que recebem diagnóstico são pessoas que fizeram esse percurso extremamente doloroso de se questionar e começar a buscar respostas para as próprias angústias até chegarem a esse ponto, falarem, caraca, então é isso. E, porque as pessoas têm a impressão de que autodiagnóstico é assim, abri um dia o Instagram, pulou uma historinha, eu falei, gente, olha só, me identifiquei, sou autista. Não, né? Ninguém faz autodiagnóstico assim. As pessoas Até fazem porque não é uma autodiagnóstico coisa depois de um legal de sair percurso. falando por aí, né? Não, e as pessoas fazem autodiagnóstico depois de muita busca, de muita procura, de muita indagação, de muito sofrimento, de muita interrogação, de muito autoobservação. Não é uma coisa assim tola, frívola, de jeito nenhum. Por isso que eu sou favorável ao Eu, autodiagnóstico. Eu reconheço essas histórias. E eu acho que as pessoas têm a dignidade de poder olhar para si e falar: me reconheço aqui. E acho que a gente deveria depois encaminhá-las para um serviço que faça o diagnóstico oficial para elas se beneficiarem das questões legais nesse sentido, porque elas precisam dessas proteções, sem dúvida. E aí, nesse sentido, sim, precisa ser uma pessoa com reconhecimento social para isso, porque fez um percurso profissional exato. para poder diagnosticar, tá tudo certo. Mas eu acho que o início dessa história, desse périplo, né, desse itinerário, passa pelo autodiagnóstico, sim. Começa pelo autodiagnóstico. A É pessoa um que dia é falou, muito putz, será que... interessante. E isso Uhum, vem de uma relação, na verdade, com a psiquiatria. Tipo, hoje uhum, você tem uma relação de psiquiatria como doença. Então, tipo, a pessoa tem que chegar num estado de crise para consultar uhum, um psiquiatra. perfeito. Quando, na verdade, porque não é legal você estar se investigando e falar, putz, será que eu tenho essa característica ou essa característica e ir atrás de um psiquiatra? Isso não é algo Uhum, visto, não é bem visto socialmente. uhum. Então, Não, muito legal que você está trazendo, Ed, porque muitas vezes as pessoas do espectro acabam também procurando um psiquiatra inicialmente por causa de uma crise, e aí a nossa responsabilidade como profissionais, e eu sei o quão difícil é isso, porque eu vivi isso nos últimos 20 anos da minha profissão, é da gente não conseguir distinguir que aquela crise ela emerge de uma pessoa que tem um fundo, uma estrutura neurodivergente. A gente não foi educado nas universidades para reconhecer as É. neurodivergências e reconhecer o sofrimento por sobre as neurodivergências. E aí a gente tem que é, cuidar de fazer dois diagnósticos. Um, da questão clínica que a pessoa está vivendo naquele momento, uma ansiedade, uma depressão, qualquer coisa que seja. E a outra questão é a condição estrutural neuropsiquiátrica dela, que é a neurodivergência, a neurodiversidade dela, onde ela se situa.
Isso é super importante. E isso. Que sempre, usando uma palavra sua, sempre se entendeu como uma seara mais da psicologia, né? E não da Uhum. psiquiatria. Ou Esse da lugar. neurologia, mas a psiquiatria tem que se É, apropriar disso também, sem dúvida, sem dúvida. E aí a total. gente acaba, a É, partir dessa crise, reconhecendo essa outra situação que não é crítica. O autismo em si não é uma crise, o autismo é uma condição existencial. Agora, a gente tem que cuidar porque aquela pessoa está vindo de um histórico de não ter feito diagnóstico, de ter doenças sobrepostas, uma série de outras questões. Perdão, Fê, fala aí. não, eu só estava pensando no quesito que, tipo assim, quando eu falo diagnóstico, eu nunca diagnostico no quesito autismo, tá? Eu diagnostico no quesito neurodivergente. E aí é engraçado que tem a ver com o meio que eu vivo, porque na explicação, na minha autoanálise de neurodivergência, é tipo o modo de aprendizado e tipo o modo de chegar em ideias, é um negócio que eu já expliquei em alguns episódios aqui de como isso ficou mais claro para mim de explicação. E eu acho que tem a ver também com a profissão que eu escolhi e a profissão das pessoas em volta de mim, faz sentido que, por exemplo, no quesito marketing ou inovação e tudo mais, as pessoas serem mais neurodivergentes. Porque elas procuram um mundo não binário, um caminho, uma nova verdade sobre as coisas, ou caminhos diferentes, não lineares para as ideias. Então, tipo, eu acabo, nesse Uhum, meio que eu conheço uma gente, tendo que explicar o modo e como elas são nesse quesito, mas mais no quesito neurodivergente. Tipo assim, obviamente nem todo mundo de marketing é assim, mas normalmente as pessoas que conseguem pensar mais fora da caixinha nesse quesito, em ambos já até né, por essa definição de fora da caixinha, acaba sendo desse jeito. Aí é uma coisa interessante de ficar analisando. Acaba sendo muita gente em volta de mim, pelo menos acho que com uhum. mais sucesso nesse segmento, que eu percebo uma similaridade nesse quesito. Eu não diagnosticaria elas como autistas, a maioria delas elas são extremamente tipo mais quesito eu aqui, que tipo é, qualquer pessoa que me conhece teria grande dificuldade de me ver com dificuldade social de qualquer aspecto, assim, que é uma Mas das eu coisas. também, cara. Inclusive, eu muitas vezes sou considerada o entrosa do rolê. Não, mas tudo bem, mas você não se considera, eu super me considero. Então, É que eu não, não é que tipo, eu não considero, eu não aceito. É Mas diferente. quer uma que característica muito simples para ver essa dificuldade de sociabilização em algumas pessoas quando a gente não tem dificuldade na lida imediata social, é que a gente não consegue fazer perdurar as amizades. Então é aquela coisa, você continua amigo daquela pessoa enquanto você está no colégio com ela. Aí você saiu do colégio, foi para a faculdade, os amigos do colégio ficam no passado e você faz os da faculdade. Aí acabou a faculdade, você não frequenta mais aquelas pessoas, não é vira aquela zero o meu página. caso. Não, então, e aí tem aqueles outros que você vai mantendo ao longo, aqueles poucos que vão sobrevivendo ao longo da vida, assim, mas de um modo geral, se a gente começar a olhar, se a gente não tem dificuldade de relacionamento imediato ali na cena, a gente pode ter dificuldade de sustentar essas relações e fazê-las perdurarem. E É, altas É, habilidades também não necessariamente não estão sempre interseccionadas com autismo ou dificuldade de sociabilização. Então, isso pode acontecer da gente ser neurodivergente, altas essa habilidades, questão que para e mim não ter eu acho que dificuldade de sociabilização, né? essa questão de tipo é que o espectro é uma coisa tão ampla que é a parte mais complicada para mim de qualquer diagnóstico que faça, que eu Uhum. diagnosticar uma pessoa pode ser completamente diferente do Ale diagnosticar uma pessoa, da Dani e o It diagnosticar a mas pessoa, tipo eu assim. não considero que eu diagnóstico ninguém. Tipo, basicamente eu falo, Não, diagnosticar É dessa internamente, impressão, assim, essa não falar sensação para geral que você ah, ela. tem, tá, né? tá, 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 É, tá, 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 tá. Tipo, eu nunca chegaria e Aqui, falaria o pessoal pra alguém assumindo algo em assim. rede pública, né? Assim, estou É, fazendo prática legal que da isso. medicina, né? acho que Pelo você amor de é Deus, autista. o máximo que aconteceu de longe foi tipo assim: olha, você já ouviu falar alguma coisa sobre neurodivergência? Tem várias coisas que passam por isso, TDAH e por aí vai, algo muito mais leve do que você pode pensar. Se você tiver Uhum. interesse em ir atrás disso, eu vi algumas coisas de você que eu me identifiquei, compartilhei, vi você me falando das suas dores e vi dores que eu tinha também e me tocou nesse lugar que me ajudou muito. Que Eu não tô falando que você maduro. tem nada, mas se você tiver interesse, eu posso te indicar para alguém. Aí normalmente eu passo seu contato ali. Obrigado, Ide. Mas pelo menos que eu entendo como diagnosticar alguém, se eu venho a tomar uma ação, ela é assim, porque eu entendo o peso. E aí, Fê, você é um objeto de estudo muito interessante, porque você está no meio executivo, né? Uhum. Falar isso pode ter um peso da pessoa se sentir diminuída no meio de trabalho. Não, mas eu falo de modo zero, diminutivo, na verdade. Ah, Então, não, tipo, a as pessoas percepção da acham. própria pessoa, né? Porque tem uma coisa competitiva ali do tipo,
Você dá uma nesses carteirada meios dessas, solta as corporativos. habilidades, a pessoa pode ficar se sentindo inibida nesse sentido, né? E Ou às vezes falar que a pessoa tem alguma coisa, né? Chega a falar, então, puta, fulano talvez tenha tal comportamento porque acho que ele tem uns traços de autismo, vou falar com ele. Uhum, Entende o que eu quero dizer? uhum. Não, mas eu nunca uso isso porque, tipo assim, até eu tenho essa dificuldade clara de falar. Então, tipo assim, Se já é o difícil normal, autismo. imagina no trabalho. Não, mas eu acho que nem questão de trabalho, não. Tipo assim, pessoa geral. Tipo assim, eu ainda tenho autistofobia de autodiagnóstico, tipo, que para mim o autismo ainda tem um peso de palavra muito grande sobre É, qualquer coisa. Então, qualquer coisa, não é questão de autistofobia, que eu tenho fobia por isso, mas eu acho que o peso da palavra vem com esse peso do filme, do autismo de filme. Então, Uhum. tipo sim. assim, aí, por isso que eu me sinto confortável com o neurodivergente, e porque esse é zero, eu, tipo assim, não preciso nem entrar nessa questão de espectro, eu nem entro no quesito espectro autismo na explicação. Parece uma palavra Eu nova, explico super como uau, é moderna, uma né? nova palavra É, que na explicação é tipo, você aprende de modo diferente, as pessoas adoram. Então não tem esse problema que o ID tem, porque eu falo assim, cara, é que você aprende de modo diferente. Todo mundo, é verdade, porque todo mundo acha que aprende de modo diferente. Então, funciona perfeitamente, então as pessoas Do jeito adoram. mais Eu simples. não, eu não entro em quesitos médicos ou aham. coisas que parecem diagnóstico. O meu é só assim, galera aprende, pô, até eu mesmo. Tá fácil nesse quesito. Você pensa diferente. Tipo, Eu falo, nossa, o seu pensamento é não linear, como o meu, muitas vezes. é. Eu queria muito poder, já puxando até pro fim aqui, galera, que acho que a gente já tá mais descontraído, mas queria muito poder voltar no tempo, de quando eu trabalhava na XP, com a visão que eu tenho de mim mesmo hoje, e como eu ia, tipo, olhar as pessoas, aquele ambiente insano, né? Tipo, claro que não o Lobo de Wall Street, mas imagina que o Lobo de Wall Street é um clichê daquilo, né? Tipo, a hipérbole Sim, daquilo, mas a essência tá ali, tipo, é a mesma vibe. E aquelas pessoas, cara, tipo, a galera ficava andando com fone de ouvido, falando com o cliente, porque o fone sem fio, né? E não sei o quê, e aí se olhava no espelho e tal, e todas as coisas acontecendo. Você Que queria sair doideira, né? diagnosticando todo mundo, né? Né, não sei, mas tipo, até pode ser, inclusive, galera, um tema para um próximo episódio. Situações, como nós achamos que nós veríamos situações marcantes na nossa vida se tivéssemos a visão da nossa neurodivergência como temos hoje. Na época, uou, pegar Isso. belas histórias. Legal, boa, boa Tipo, pegar é ideia. belas boa. histórias. Que nem eu contei da XP e falei, olha, falei a cena aqui Uhum. e tal, e tipo, já deu para imaginar, né? Sim, sim, várias Vocês coisas. provavelmente têm histórias Depois a assim. gente devia ter avaliado o fenótipo ampliado em personagens de filmes. Eu acho que esse Nossa. seria um Tipo, o tema Lobo de Wall interessante. Street. É, Eu não Isso lembro é o nome bom. dele agora, é mas o enfim, o que Jordan vocês Belfort. acham? É, Muito Ah, bom os... Acho também. irado. Falta um episódio de celebridades mesmo. Tipo, uma coisa Esse é o mais. modo simples. É. Vamos, Bom, vamos depois tem que voltar que o defender Messi é isso, não ficar autista só no. sempre. Exatamente. nossa, tem agora a reportagem como o Messi ser a possibilidade do Messi ser autista é prejudicial para o próprio Messi. Tem muitas Nossa, aí coisas assim começa, né? agora, porque é um negócio que ele não é autista, supostamente. Aí agora vai ficar E esse no cabo de final, né? guerra. Tipo, a galera Gente, ficou, tanto faz, quem se entendeu? preocupa com. É. Exatamente, é o Messi que tem que saber Tipo, disso mais do que é o ninguém. Messi que tem que se preocupar, Uhum. tipo, e é muito doido isso. Eu não me preocupo também com uma pessoa autista. Eu falo, cara, é uma coisa que faz tanto sentido para você mesmo. Fala, bicho, deixa o compadre lá no processo dele, entendeu? Ah, não sei o Mas quê. vai ser bom o dia que as pessoas vão saber se localizar dentro desse grande espectro, né? Dentro Sim, dessa grande mandala da Sim, humanidade, onde a gente se situa, assim. Só para completar também, encerrando aqui, já me despedindo, tá muito curioso de ver os meus colegas de faculdade também fazendo diagnóstico agora nessa mesma época, assim, porque nós, de novo, estudamos numa fase que a gente não era ensinado a reconhecer o nosso autismo. E a faculdade de medicina, sim, com o vestibular super difícil que tem, acaba sim, sendo, sem no fim das contas, dúvida. uma catraca enorme que só vai pegar pessoas com alto É, nível cognitivo, tal. Então é bastante comum isso estar acontecendo também, o que é muito O curioso, sistema porque cria as bolhas, basicamente. não, mas aí a sim, questão é, cara. mas e quando o sistema fica cego para quem pertence a esse próprio sistema? Porque os médicos não fazerem o próprio diagnóstico o diagnóstico do próprio autismo, significa que eles vão continuar cegos para poder fazer das outras pessoas, e elas são as pessoas socialmente
desenhadas, né, para isso, assim. O recorte é esse, ó, os médicos têm o poder de fazer isso, e eles não podem porque eles nem conseguem, porque não conseguem reconhecer o próprio. Isso é uma questão muito importante, assim. E é muito interessante como eu tenho conhecido muitos médicos e ajudado alguns a fazer o próprio diagnóstico também, assim. Não sei se eu contei essa história para vocês, eu fui num retiro com 25 médicos, no final dessa semana, desse retiro, 8 vieram falar comigo, olha, eu ouvindo a sua história, acho que eu sou do espectro também e tal. Um terço das pessoas que estavam ali. Pois Você é. fala, uau, caramba. Eu não, acho que a gente consegue extrapolar isso para a turma inteira da faculdade, mas é impressionante, assim. Mas é interessante estar seguindo os números de... Não tá, na verdade. É um Não, não tá, terço. mas, É muito sinceramente, menos. se a gente for olhar as neurodiversidades, eu vou dar um Não. palpite aqui que o futuro vai dizer se a gente tem, ou eu tenho razão ou não. Eu acho que é meio a meio, sinceramente, na Não, normativa Eu ia mas da chamar também 30%, eu estava tem uma acreditando em coisa aí. 30%. Eu não sei se Mas tem precisa uma coisa aí dividir meio a desses meio. 30% que é tipo... Acho que é naquele documentário do Spotify que tem na Netflix que rola isso, que eles falam que entre pessoas de tecnologia, tipo, a porcentagem de neurodivergência é É muito muito maior, maior Sim. muito. do que entre a média da Por população. aptidão, Por exatamente. isso esse um Aqui terço nesse que você fala podcast, bate. por exemplo, né? Exatamente. Aqui, Somos 100%. É 100%, é dominante. é O pouco Fê, na verdade, não, enviesado, né? somos 87,5%, porque o Fê tem um pezinho aqui, mas está entendendo se soma 100 ou... Fala aí, O Fê. Felipe não tem Eu ganhei precisa. porcentagem, eu ganhei porcentagem. Você, mas não é a Eu não porcentagem sou, cheia não é ainda, 25, entendeu? entendeu? Não é Eu sou 25. 12,5, eu sou 12,5, tá Exato, bom. você é 12,5. Boa. Maravilha, pessoal. Ai, gente, Mas já valeu. fechou, Dani é já se nóis. despediu? Acho que a Dani que não encerrou ainda, Dani. Quer se despedir? Daí eu falei, já Ela- valeu, gente. Ela soltou É o isso valeu. mesmo. Já foi um valeu, Eu né? soltei Então, valeu. ótimo. Falou! Uma Valeu. ótima noite para todos É nós, nóis, pessoal. sons. Um abraço, galera. Parando de gravar, Beijo. parei.